de ajudar os irmãos nesse processo. Os irmãos o trabalho tem avançado aqui em Cidade Pomar, graças à vida dos irmãos, graças ao trabalho dos irmãos, e chega uma etapa na vida de uma congregação que ela precisa ser organizada, e aí ela passa por um concílio. Não sei se o pastor Josimar explicou para vocês como funciona o concílio. Se ele explicou, eu vou explicar de novo. Vocês já foram em algum concílio de seminarista que vai vir aqui? Já teve. Já teve. Né? Quantos aqui já foram em concílio de pastor? Então, concílio de igreja é igual ao concílio de pastor. Só qual é a diferença? O examinado é a igreja. Então vai ter um pastor aqui na frente fazendo perguntas para vocês. A igreja vai estar todo mundo, e aí quem quiser levanta a mão e responde. Bom, não é bom ser sempre a mesma pessoa, por isso que é bom todos estarem afiados nas perguntas. E aí, concílio, como vocês já viram, é decoreba. Então, são sempre as mesmas perguntas e espera-se que sejam as mesmas respostas, porque são doutrinas. Então, doutrina, a gente não pode ter atualização de doutrina. Se tem alguma novidade com doutrina, é porque está errado, é o que eu dizia. Então, a gente não pode inventar nada novo nesses 2000 anos de história de igreja e de doutrina, tá bom? Então a gente vai trabalhar, eu trouxe uma metodologia aí, um pouco diferente da que o pastor Josimar tem usado com vocês. A minha metodologia é essa daí, da apostilazinha na mão de vocês, e a gente vai, essas perguntas que estão na mão de vocês vão ser projetadas aqui atrás também. Qual o seu nome, meu irmão? Como? Christian vai me ajudar lá. Pode passar, Christian. Então, a doutrina que a gente vai estudar é a cristologia. O que é a cristologia? Cristologia é a compreensão do estudo da natureza e da pessoa de Cristo e o papel de Cristo na salvação. Resumindo, para você lembrar, o que é a cristologia? A gente vai estudar a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente vai estudar essa doutrina hoje, espero que a gente consiga vencer. Tem 10 perguntinhas aí na apostila de vocês, só que depois eu fui revisar o material, eu coloquei mais 2 no slide aqui. A gente vai trabalhar junto com essas 2 aí. Pode passar a pergunta. Então, como é que a gente vai trabalhar? Qual vai ser a dinâmica? A gente vai ler a pergunta, vai ler os versículos e eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem a lápis. O lápis é de propósito, porque vocês vão apagar aquilo que não condizer com aquela resposta que eu falei, que é um processo bem repetitivo, né? É decoreba, é coisas que os teólogos foram produzindo e sistematizados de uma forma para facilitar o nosso conhecimento. Então, não fica com vergonha de errar, de colocar uma resposta diferente. E aí você também pode usar, além do conhecimento bíblico, o seu conhecimento que você já tem de sua caminhada da igreja, porque tem conceitos que a teologia ela formulou e não existe a palavrinha na Bíblia. Por exemplo, a palavra trindade não está na Bíblia, é um conceito teológico que foi formulado. E logo nessa primeira pergunta aqui a gente vai trabalhar um conceito teológico que você não vai encontrar nas passagens, mas você pode falar com base nos seus conhecimentos bíblicos e teológicos. Tá joia? Então não tem problema você errar, aqui é para errar, tá bom? A gente vai compartilhar as nossas respostas. E como se fosse um conselho de igreja, eu não vou pedir sempre a mesma pessoa para responder, tá bom? Mas se você pudesse voluntariar, vai ser melhor. Primeira pergunta, essa é batata, essa vai cair. Quem é Jesus? Vamos lá, abrir a Bíblia em João 1:1. Abre a Bíblia lá com a gente, uma pessoa, João 1:1. Aí outra pessoa já abre em outra passagem para a gente ganhar dinâmica e tempo nessa leitura. A gente vai fazer as leituras aqui. João 1 é fácil. Sabe de cor? Sim. Pode falar. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Muito bem. Vocês prestaram atenção? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Outra pessoa lê pra gente João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então qual é a pergunta? Vamos relembrar. Quem é Jesus? A gente já está construindo a resposta. João 1:49. Quem vai ler para nós?
Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Isso. Muito bem. Aí pode voltar lá, Cristian, no nosso slide. Então vocês têm 3 versículos que ajudam a gente a responder essa pergunta. Então vou dar aí 2 minutinhos para vocês escreverem a resposta que vocês conseguiram construir com base nesses versículos que nós lemos aí. Beleza? Depois a gente vai compartilhar a resposta. Pode escrever o seu nome. Hã? Pode escrever, tem borracha, se errar. Alguns lados tem borrachinha em cima, tem borrachas avulsas ali também na mão da irmã ali, que eu esqueci o nome. Ela mesma. Diga, meu irmão. Posso responder esse lugar? Pode, fica à vontade. Também conversar entre vocês, pode, tá? Eu acho que é isso, fique à vontade. Você concorda, vai construindo. Eu também vacilei, você devia ter separado vocês de dúvidas. Próxima pergunta, vou pedir para vocês sentarem em dúvida com alguém, tá bom? Vamos lá. Sei que tem gente escrevendo, mas você continua escrevendo. Quem é Jesus? Quem vai ser o primeiro a responder para nós? Filho de Deus. Filho de E Deus. o próprio Deus. O próprio Deus. Alguém tem mais quer complementar a resposta? Henrique tem. Diga, Henrique. Parte da Trindade. Parte da Trindade. Alguém quer complementar? Rei de Israel. Então, passa lá, Cristian, para nós. Então você pode colocar essas respostas que vocês colocaram, estão certas. Pode passar o próximo, Cristian. Clica no slide, Cris. Deu uma travadinha. A resposta de todo mundo está certa, tá? Não vai ter correção. Se você não colocou essas informações aí, você pode colocar ali, lá no slide. Ó, Jesus é Deus. Se você responder só isso, se alguém responder só isso, o examinador já vai se dar por satisfeito. Ele é o Filho de Deus, você pode responder também. Você pode responder a segunda pessoa da Trindade. A gente já achou essa informação em algum versículo? Segunda pessoa da Trindade? Não, mas é um conhecimento que a gente já tem, que a gente conhece. Aí você pode trazer também dentro dessa pergunta. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas quando falar que o rei de Israel, Rei de Israel. se falar isso, ele vai reprovar. Não, vai não. Vai não. Isso aí é até uma resposta que está lá na frente, ainda sobre esse tema da cristologia. Tá bom? Segunda, pode passar, Cristian. Por que Jesus veio ao mundo? Esse só tem um versículo. Quem vai ler pra gente? Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Beleza, eu não pedi nem pra vocês escreverem. Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar o pecado. Para
Para salvar a humanidade de quê? Você pode falar dos pecados. Isso aí. Pode escrever, só escreve. Pode passar o próximo slide. É isso mesmo, Christian, a resposta, pessoal. Aí o Monteguinho passou, salvar o pecador. Salvar o pecador. Isso aí. Tá difícil? Não. Vocês são férias, né? Vocês estão bem preparados. Vamos lá. Terceira pergunta. O que significa, essa aqui já pode assustar, o que significa o nascimento virginal de Jesus? O que ele está perguntando aqui? O que significa? Qual é o sentido? Qual é o que traz para a gente o fato de Jesus ter nascido de uma mulher virgem? Lucas 1,35. Alguém lê para nós. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, ele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, esse versículo falou aí que o neném que a Maria ia ser chamado Santo, né? Filho de Deus. João 8,46. Pode voltar. Né? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Então Jesus podia ser acusado de pecado? Não. 2 Coríntios 5,21. Irmãos, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que o nascimento de Jesus significa para nós com base nesses versículos? O que ele capacita Jesus a ser diferente? Como é que vocês responderiam aí? Jesus, ele era perfeito, ele veio perfeito, sem pecado. Pode falar. Gerado pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo. O que você falou? Não tem pecado algum. Não tem pecado não. Aí eu botei algo para complementar isso também. Pode passar, Cristian, o slide. Mostra que o nascimento de Jesus foi de maneira miraculosa, né? Foi gerado pelo Espírito Santo. Ter nascido de uma mulher mostra que ele era mesmo humano, mas sem pecado. Então, o nascimento de Jesus, através de uma virgem e através de gerado pelo Espírito Santo, mostra que Jesus não tinha pecado e mostra que ele era humano, nasceu de uma mulher, ele era humano sem pecado. Agora, Porque ele não foi gerado como os seres humanos são gerados. isso aí. Aí, perfeito. Perfeito veio e perfeito ele foi. Para a glória. Vocês podem registrar a resposta no caderno de vocês. Pode tirar dúvida. Se a gente pensar biologicamente essa questão, significa, eu acho que é óbvio que significa que não tinha nenhuma parte de DNA de Maria e tudo mais. Mas a gente consegue biblicamente entender que Jesus ainda assim tinha todas as características biológicas humanas também de criação. Eu acredito que ele a DNA de Maria ele devia ter, não tinha da parte masculina. Porque a parte masculina é de Deus. E aí ele junta duas características, né? Teologicamente a gente costuma dizer, a gente vai chegar nesse tema ali, ele era 100% homem e 100% Deus. Se você anotar isso em algum lugar aí, você pode anotar. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O nascimento virginal de Jesus também fez com que ele reunisse essas duas características, né? Biologicamente, ele tinha o DNA de Maria, né? E tinha a parte masculina era de Deus.
Beleza? Aí quem era o pai humano de Jesus? Mas não tinha o DNA de José. Ele era considerado filho de José por adoção. Né? Tá joia? Aí, gente, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar aqui palavras com nome diferente, só que você já sabe. Coisas que você já sabe com nome diferente. Por exemplo, a gente vai falar da doutrina da encarnação. É uma coisa que talvez você já conheça. João 1,14, vamos ler? Quem vai ler para nós? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra ou verbo, que é Jesus. Então esse texto está falando que Jesus, que é o verbo ou a palavra, habitou entre nós. Né? Isso que a gente chama de doutrina da encarnação. Basicamente a gente está falando de Jesus, que é o Deus, que a gente lembra de João 1:1? Sim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí esse versículo é a continuação, que ele encarnou. Como que você falaria isso? Como você explicaria isso? Né? Deus veio para a Terra. Como é que você explicaria isso? O que é a doutrina da encarnação? Explica para mim aí. Tem nada a ver com o espiritismo, Não. A encarnação é uma manifestação do Espírito. Deus tomando forma de humano. Pode passar a resposta para nós, Cristian. Mas eu quero que você escreva do seu jeito primeiro, depois você lê aquilo lá. Escreve do seu jeitinho aí. O que é a doutrina da encarnação? Depois você lê lá. E se você escreve do seu jeitinho, você vai decorar. Você vai lembrar na hora que eu te perguntar o que é a doutrina da encarnação. Então, no caso, Deus tomando, ele fala, forma de humano. Isso. Aí você pode lembrar também de Filipenses 2. Ele sendo Deus. Não teve usurpação, não foi igual a Deus. Isso. Tomou forma de servo. É a mesma coisa. Deus, doutrina da encarnação. Deus que é espírito, meu irmão falou, se tornando carne, se tornando homem, assumindo forma de homem. Aí de uma forma mais rebuscada, está escrito assim nos livros de teologia: o verbo preexistente, o Deus infinito, se fez finito. Jesus uniu a natureza divina e humana numa só pessoa. Aí se você quiser complementar dessa forma rebuscada também você pode. Diga, Vitor. Eu tenho outra dúvida. Jesus era, eu acho que eu preciso elaborar mais, mas em que momento da vida de Jesus aqui na Terra ele começa realmente essa questão? Se é do zero, é Deus. Eu entendo que ele é Deus desde o zero, mas se em algum momento ele toma ciência disso enquanto humano, entende? Que ele percebe que ele era Deus. A gente consegue ver, a gente tem poucas informações sobre a infância de Jesus. A gente vai ter a fuga para o Egito, para ele não ser morto por Herodes. Herodes ele sabe da profecia de vir do rei dos judeus ali. Aí José e Maria fogem para o Egito para Jesus não ser morto. Aí depois, anos depois, você vai em Lucas, encontra Jesus ali com seus 12 anos no templo, conversando com o mestre da lei. E ali a gente já percebe que ele já tinha essa consciência, né? De quem ele era, né? De quem ele era, porque José e Maria voltam na caravana lá para Canaã, que era uma peregrinação anual, que eles iam todo ano lá para Jerusalém, para as festas. E aí o menino fica para trás. Imagina se deixar seu filho para trás. Nossa. Mas era porque eles acreditavam. E ele, conhecido, familiar, o menino, Jesus, deve estar com o tio dele, deve estar com o fulano, com o vizinho lá. E aí quando ele caiu a ficha, eles voltaram e encontraram Jesus no templo, discutindo a lei com os mestres da lei. E aí quando Maria
pergunta, ô menino, você está numa oração e fala, você não sabia que estava na casa do meu pai? Cuidando dos assuntos do meu pai. Então ali ele já tinha consciência de quem ele era. Eu acho que ele sempre teve consciência de quem ele era. Né? O que dá crise na gente, Jesus tendo essas duas naturezas, né? Sendo homem e Deus, é porque a gente vai ver ali que estava sujeito às mesmas coisas que a gente. As mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Jesus pagava a conta também. Né? Jesus, enfim. E ao mesmo tempo, ele podia fazer as coisas que Deus faz. Sabia as coisas que Deus sabe. Né? E, por exemplo, aquela passagem que ele cura um camarada que estava enfermo há 38 anos. E o texto fala que ele já sabia que aquele cara estava enfermo há 38 anos. Então ele sabe, tinha essa. E ele sabia que ele estava assim, o que tinha acontecido com ele lá atrás para deixar ele daquele jeito. Vai, não peques mais. Vai acontecer pior do que aconteceu, então ele já sabia. Então ele reúne essas duas características, né, tanto de homem quanto de Deus. Pode dar crise na gente você pensar em Jesus, bebezinho, com cólica. Quem já teve um nenenzinho sabe que neném de cólica. Oxe, como sempre. Você quer ficar mais com mais crise ainda? Imagina um Deus do universo tendo que ter sua fralda trocada. Não é? É a crise pra gente, mas mostra a humildade, como ele realmente se encarnou, né? Tomou as nossas características. Pode passar, Cristian. Qual a importância da humanidade de Jesus dentro desse assunto que a gente está conversando? As duas naturezas, agora a gente está falando da humanidade de Jesus. Qual a importância disso, né, para a salvação? Hebreus 2,17. Alguém lê para nós? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então esse texto fala que ele tinha que ser igual a todos os irmãos para ser sacerdote, para expiar o pecado de todos. Próxima passagem, 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então tá, qual é a importância da humanidade de Jesus aí para a salvação? Ele sentiu, acho que sentiu as nossas Ele sentiu as coisas que o ser humano sente. Sim, e tudo foi tentado sem pecar. Tentado sem pecar. Ele não Ele pecou. para que pudesse realizar a propiciação pelos pecados, sofrer e ser tentado por nós mesmos. Isso aí. Ele assumiu ali, a propiciação era algo que o sacerdote fazia com a ovelhinha. Então, aí já mostra a natureza do seu sacrifício. Então, ele se sacrifica, e esse sacrifício é um sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido como era da ovelhinha todo ano. Então, ele, tendo a natureza humana, tendo sido sujeito às tentações que nós somos, e não do pecado, isso faz com que Jesus possa perdoar os nossos pecados. Pode passar a resposta ali para nós, Cristian, enquanto você escreve aí. Vou ler a resposta ali para te ajudar a talvez formular a sua. A humanidade de Jesus o capacita para ser o único mediador, pois ele carrega em si as duas naturezas, humana e divina. A encarnação era necessária para que se estabelecesse a reconciliação entre o homem e Deus. Então, Jesus tinha que ser homem também, não só Deus, para que ele morresse pelos homens e para que ele ressuscitasse, né? Para que ele fosse, não pecasse também. Então, a humanidade de Jesus capacita ele a ser o nosso único mediador, porque ele carrega as duas naturezas. Pastor. Sim. Aí no caso, né, vem essa pergunta aí de você. Se eu falar que Jesus ele foi a ponte que uniu nós seres humanos a Deus. Uhum. Aí você pode, se você quiser dar uma resposta mais teológica, você pode falar mediador. Porque a natureza de Jesus capacitou ele a ser o nosso único mediador. Para mediar o homem a Deus. Boa, isso aí. Alguém botou diferente ou quer complementar a resposta? Quer compartilhar?
Então é por aí a resposta. Tá joia? Então esse material vai ficar com vocês, para vocês seguirem se preparando, lembrando do concílio. O concílio demora, tá, gente? Coisa de, às vezes, 2 horas, eles fazem muita pergunta. A gente pode dizer que além da questão da importância para a salvação, né, para a reconciliação, é também de identificação com Jesus? Você pode repetir a pergunta? Se a gente pode dizer que a importância da humanidade de Jesus é, para além da questão de permitir que houvesse realmente o sacrifício, a reconciliação, haver também por nossa parte a Identificação? Isso. Sim. A gente pode responder isso também. Pode, mas é mais a ênfase, ele vai, como é que fala? O examinador do concílio, ele vai querer saber se vocês acreditam que Jesus é homem e Deus. E ele vai querer saber se vocês acreditam que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Entendeu? É isso que ele está querendo saber. Porque eu não coloquei ali por causa do tempo, mas existem muitas heresias a respeito da teologia sobre Jesus, né? Que Jesus não era Deus, Jesus era só homem, que Jesus era só Deus, que em algum momento ali da encarnação de Jesus, Jesus se tornou Deus, que no momento da morte, Jesus deixou de ser Deus e se tornou homem. Isso são heresias que foram construídas ao longo da história da igreja. Então, é isso que o examinador vai examinar, se vocês acreditam que Jesus era Deus. Vocês acreditam que Jesus era Deus? Sim. Então Jesus é Deus. Vocês acreditam que Jesus é homem? Sim. Sim. Vocês acreditam que ele é o único mediador entre Deus e os homens? Amém, sim. É isso que eu queria saber. Só que ele vai perguntar assim. Chato, né? Mas Não, vamos tem lá. que ser assim mesmo. Pode passar a próxima. Próximo slide, Cris. Aí, show. Aí, outra palavra diferente. Basicamente. Que é união hipostática. João 1,14. Já foi lido. Pode ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se em obediência até a morte, e morte de cruz. Então vocês já associaram a doutrina da encarnação. Pode falar, meu amigo. Eu gostaria que você desse uma informação primeiro sobre essa palavra. Hipostática. É. Ela vem do grego. Eu não sei o que ela significa ao pé da letra. Mas passa ao próximo slide, Cristian. Ela se refere à união das duas naturezas de Jesus, humana e divina. A união perfeita da natureza humana e divina de Deus. Essa é a resposta. Então, aí é uma resposta mais teológica. Vocês viram os versículos, vocês associaram a doutrina da encarnação, Sim. mas a resposta que os teólogos usam é essa aí: a união perfeita das duas naturezas em Cristo, divina e humana. Duas naturezas em uma pessoa. Totalmente Deus, totalmente humano. Aí você pode colocar 100% homem, 100% Deus, ou 100% Deus e 100% homem. Se você responder só isso, que Jesus é 100% homem e 100% Deus, você responde a pergunta. Porque já, às vezes, a gente ouve ele falar, né? Quando Jesus passou e tudo, aquela via se abrindo por nós, às vezes você ouve ele falar, mas ele era Deus, ele não sentiu as dores, mas não, ele era homem, ele sentiu tudo, isso está lá em Isaías, ele fala, ele foi moído aos nossos pecados. Então, Esse termo, né, de 100% homem e 100% Deus, mostra pra gente que ele viveu as duas experiências ao mesmo tempo. Então ele sentia dor, ele sentia tudo que a gente sente. Bom? Podemos passar para a próxima. Tá legal aí? Tá dando para aprender? Não é só acompanhar não, é aprender e fazer essas associações
com a anotação, depois você dá uma passadinha, você vai ter a passagem bíblica. Se você quiser esse material aqui, eu entreguei para maneira pessoal, aí pode disponibilizar para eles, tá bom? Vamos lá. 7. Descreva os aspectos físicos da humanidade de Jesus. O que ele está querendo saber aí? Se essa encarnação de Jesus, se na encarnação de Jesus, Jesus estava sujeito às mesmas coisas que qualquer pessoa. Então eu coloquei algumas passagens ali que mostram isso para a gente. Mateus 26, 38. Vamos ler? Disse-lhes então, Jesus falando, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que Jesus estava sentindo aí nesse momento? Tristeza, angústia. Então, os aspectos físicos da humanidade de Jesus permitiam que ele sentisse tristeza e angústia? A humanidade, sim. João 4, 6 e 7. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era vista quase a hora sexta. Viu uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então, os aspectos físicos da humanidade nos permitia Jesus sentir o que aí? Sede, fome, cansaço. Mateus 4, 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que Jesus estava sentindo aí? Fome. Pode passar o próximo slide, Cristian. Então, Jesus, por ser humano como nós, também estava sujeito aos aspectos físicos da humanidade, como tristeza, cansaço, sede e fome. Tá joia? Aí você pode registrar aí na sua folha. Dúvidas? Pode perguntar. Pode passar o próximo, Cristian. Cite alguns sinais da divindade de Jesus. 1 Coríntios 15, 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, qual o aspecto da divindade de Jesus que esse texto destaca para nós? Ele ressuscitou? Ressurreição. Marcos 2, de 6 a 12. Qual o aspecto da divindade de Jesus que esse texto revela para nós? Quem vai ler para nós? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? E é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, segue, e a sua maca e ande? Até o 12, né? Isso. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Qual o aspecto da divindade de Jesus que esse texto destaca para nós? O que ele fez aí que só Deus podia fazer? Poder e autoridade. Poder e autoridade. Sobre qual área da vida? Aqui no caso foi a saúde dele. Saúde. O que você falou?
perdoar pecados também. Quando fala que ele entendeu no Espírito, é onisciência? Oi? Quando fala que Jesus entendeu no Espírito, o que que os outros É, falam? onisciência. E aí é um aspecto da divindade também. Isso, onisciência é o seu interior, entendeu? No espírito. Ele, qual é que fala aí? Entendeu no Espírito. Entendeu no espírito. Pode ser, eu interpretava como a sua interioridade, né? Pode ser sua onisciência. Pode ser sua onisciência. Mas aí vocês colocaram, primeiro sinal aí da divindade de Jesus, ressurreição, segundo, poder para curar, perdoar pecados também, ele acaba fazendo. E Mateus 8, 23 e 27. Seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, falando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí, o que vocês percebem que Jesus fez aí? Mostrava que ele era divino, que ele era Deus. Autoridade, né? Vocês conseguem lembrar de mais algum, fora esses que estão aí? O que Jesus fez que demonstrava a sua divindade? Ele do peixe, né? Do barco. Aí ele já tinha ressuscitado, né? Ele mostrou, não foi antes. Ah, não, você está falando da. Ele teve antes, teve Você está quando falando ele da pesca maravilhosa ou da moeda na boca do peixe? Não, da pesca maravilhosa. Pesca, milagres. É. Você pode falar também da multiplicação de pães. Não só esses versículos, não tem só 3 aí. Mas se você lembrar de outro, você pode falar. Ou você pode voltar na sua folhinha depois e registrar aí no seu material de estudo. Tá bom? Então ele vai perguntar para você: Jesus é Deus? Sim. Aí você fala assim: que sinal ele já fez? Ou que passagem mostra que ele era Deus? Aí você pode responder, você pode citar, né? Uma dessas passagens aí, ou todas delas. Essa do barco, ele dormia? Ele dormindo, que ele aquietou a natureza. Então, o que ali, né, basicamente nessa pergunta? Quais sinais que mostram que Jesus era Deus? A ressurreição, o principal deles, a poder de curar, poder sobre a natureza, a capacidade de multiplicar pães, por aí vai. Tá joia? Você pode lembrar de outros também. Próxima, o Christian. Aí está a resposta, né? Ressurreição, milagres de cura, milagres na natureza. São alguns que você pode responder. Pergunta 9. Pode passar o próximo. Qual a importância da impecabilidade de Jesus? Que também parece com uma pergunta que a gente já respondeu sobre o nascimento virginal de Jesus. Hebreus 4,15. Pois temos um sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E aí, qual a importância da impecabilidade de Cristo? Com base nesse texto de Hebreus que a gente leu aqui. Não temos sacerdote. Pode repetir para nós? Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E aí, como é que você responderia isso? Em tudo Jesus foi tentado. Mas nunca pecou, sem pecado. Eu diria que é isso que torna ele o sacrifício perfeito, definitivo. Então a importância dele nunca ter pecado, primeiro, é que enquanto homem ele mostra, porque enquanto homem ele nunca pecou, ele mostra que há como vencer o pecado, há poder sobre o pecado, e no seu falecimento e ressurreição é onde entra o sacrifício perfeito, né? Isso. Pode passar, o Christian, a resposta para nós.
como foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, ele pode se compadecer de nossas fraquezas. Ou ele pode oferecer o sacrifício perfeito. Eu acho que entra a identificação que a Vitória tinha falado lá atrás, né? A gente pode sim recorrer a ele, porque ele sofreu tentação, né? E por conta da sua impecabilidade, ele pôde oferecer o sacrifício perfeito para nós. Aí o examinador pode perguntar exatamente isso: qual a importância da impecabilidade de Cristo? Porque assim também servir de exemplo para que possamos suportar as tentações. Legal, isso aí. Então, é importante que vocês também fiquem atentos à resposta do irmão, da irmã que vai falar, que alguém pode complementar a resposta. Tá bom? Porque o examinador pode falar assim, alguém mais, ele pode não ficar satisfeito com uma resposta. Aí é bom que o outro irmão vá complemente a resposta. Tá joia? O pastor vai participar? Não pode O pastor vai, mas ele não. Tem que responder a igreja. São os membros. O pastor, ele sabe que ele sabe. Ele já passou por um conselho. Aí vocês vão mostrar para a Convenção Batista Brasileira que vocês são uma igreja batista que crê do que os batistas creem. Entendeu? O pastor já passou pelo exame da ordem, e a ordem falou: esse cara é batista. Agora vamos ver se a igreja dele é batista. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Diga, meu irmão. Você fez lembrar uma coisa aí, tem pastores aí que tá confundindo as coisas e o cara é pedreiro amanhã, hoje, amanhã já é pastor, então. Tem que ter muito cuidado com isso. E aí, estão afiados já? Sim. Sim. Não? Então, só estudar mais, fica tranquilo, isso é reflexão. Não, pode ver. Não, é porque o irmão falou assim, você tá, pode ir. Você tá bem, você não precisa mais, né? Então, estuda mais essa folhinha aí, você vai. Não, pessoal? Da manhã você pega ela de novo. Chega para alguém, marca para alguém e fala assim: vou fazer essa pergunta para você. E faz mesmo, a pessoa tem que responder, tem que se virar, tá bom? Porque a gente quer fazer quando a gente estuda assim. A gente tem que chega para o colega e falar: agora pergunta para mim. A gente faz isso, para a gente conseguir passar o exame da hora. Pode passar o próximo slide. Qual o significado da ressurreição de Jesus? 1 Coríntios 15, 14, 18. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos e ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isso. E aí? Por que é importante a ressurreição de Jesus e a ressurreição na fé cristã? Salvação. Alguém complementaria a resposta do irmão? Ou vocês querem dar uma lida de novo aí para pensar na resposta? A vida eterna. A vida Vida eterna. eterna, né? Com Cristo. A salvação de vida eterna. Venceu a morte. Ele venceu a morte. Se Jesus ressuscitou, quer dizer, se Jesus não ressuscitou, de que adianta a gente estar aqui? É em vão. A fé cristã está totalmente errada se Jesus não ressuscitou. Como o Paulo fala aqui, lá em Coríntios. Né? Eu gosto das Almeidas antigas, que fala assim: Cristo morreu de balde, nessa passagem. Ou morreu em vão, né? Nas nossas traduções mais novas. Então, qual a importância e o significado da ressurreição? Vou passar a resposta para ajudar vocês. Pode passar, gente. Vamos ler junto ali. A ressurreição é uma doutrina básica da fé cristã. Ela representa a vitória sobre a morte, o pecado e a certeza que também ressuscitaremos com Cristo. Então, é fundamental a ressurreição. Se
Cristo não ressuscitou já era, a fé cristã está errada. E por isso que os autores bíblicos tiveram tanto cuidado de documentar as testemunhas que viram a ressurreição. Você vai ver ali que eles, em Atos, ou em Mateus, não lembro qual onde, eles dizem que aproximadamente 400 pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Muita gente. E os judeus justamente falaram que eles roubaram o corpo de Jesus, por isso que não acharam o corpo. Então, eles tentaram atacar justamente o fato da ressurreição de Jesus, os judeus, os fariseus ali, para deslegitimar a igreja que estava surgindo ali. Porque sem ressurreição não adianta nada. A nossa fé é em vão. Nós não vamos ressuscitar, Cristo não ressuscitou, acabou. Aí os ateus estão certos. Não tem nada depois que morrer. Entendeu? Tranquilo? Se eu perguntar para vocês qual a importância, o significado da ressurreição de Jesus, o que você me responde? Não, eu quero que você responda. É o que, Wagner? A vitória sobre a morte. Alguém complementa a resposta do Wagner? O que significa a ressurreição? Também iremos ressuscitar. Que nós também iremos ressuscitar. Muito bem. É isso aí. E a certeza, né, que também ressuscitaremos. Exato. É isso aí. Aí se você lembrar de outro versículo que fala da ressurreição, né, você pode falar também, lá em Tessalonicenses, onde fala que aqueles que já dormiram vão ressuscitar primeiro, depois nós, se estivermos vivos, vamos ser transformados. Você pode gastar aí o seu conhecimento bíblico, desde que você formule uma resposta coesa. Né? Fica viajando na maionese, não, falando. Seja simples e direto. Tá bom? O examinador gosta de respostas simples e diretas. E se você associar um versículo bíblico, melhor ainda. Você viu que cada pergunta é um versículo bíblico. Se você citar primeiro o versículo bíblico, aí você cita: quem é Jesus? Como fala lá em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus, aí, Filho de Deus. João 3,16. Aí você pode citar: Jesus é o Filho de Deus. Se você cita a passagem bíblica primeiro, nossa, acabou, é isso aí. É isso que o examinador quer. Tá bom? Então, se prepara assim. Vocês vão ter que se preparar mesmo, tá, gente? Vocês vão ter que sentar, estudar, rever as respostas de vocês, ver onde está a passagem. E você pode levar, acho que pode levar uma colinha na Bíblia, né, para você decorar, saber onde estão as passagens. Agora, as duas próximas perguntas não estão aí na provinha, na apostila de vocês, mas eu recomendo que vocês anotem. Próximo slide, Christian. Fale sobre os dois estados de Jesus. É uma pergunta bem teológica e importante. Temos algumas passagens para a gente ler. Quais são esses estados de Jesus? Já adiantei para você: humilhação e exaltação. Então o examinador pode perguntar: fale sobre os dois estados de Jesus. Quais são esses dois estados? Humilhação e exaltação. O que é humilhação? Filipenses 2,6. Não só. Cuidado com a pegadinha. Filipenses 2,6. 2,6 a 8. Leia para nós. Filipenses 2, 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou-se ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então essa passagem ele fala de todo o processo de Jesus, de humilhação, onde ele sendo Deus, ele se esvazia dessa condição ali de glória, esvazia de sua glória, essa palavra que eu não lembrar, e toma forma de servo, de homem. E aí o próprio apóstolo Paulo chama isso de humilhação.
Então a humilhação se refere não só apenas à morte na cruz, mas esse esvaziamento da glória dele se tornar homem. Beleza? E essa ideia também dá para a gente constatar ela em João 17,5, porque ele está falando ali de que ele está sem ali. Lê para nós ali, o que falta a ele ali, João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Então o que Jesus estava sem ali? A sua glória, que ele tinha antes que o mundo existisse. Então ele viveu esvaziado dessa glória, dessa majestade, desse esplendor. Lucas 4,3. Vem para nós aí, por favor. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. Passou ali provação com o diabo também. Mateus 26:53. Quem vai ler para nós? Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Essa ideia aí é na Via Crucis, né? Então aí começa esse reta final de sua humilhação. A Via Crucis, quando ele chega para ele e fala: o que você está me defendendo? Se eu precisasse de defesa, podia meu pai, ele mandava uma legião de anjos aqui. Tá bom? Então, fale sobre os dois estados de Jesus. Primeiro, o que foi a humilhação de Jesus? Quando ele se esvaziou da sua glória e viveu como homem. Ele passou ali por tudo que a gente passa, provação, né? A Via Cruz, ele morreu. Então esse é o processo de humilhação. Lembra disso, humilhação não é só quando ele está na cruz morrendo, é o processo de entrar na vida como um bebezinho, crescer, passar por todos os processos, pagar imposto, pagar boleto, se tivesse boleto, eles pagariam. Então, esvaziou da sua glória. Esvaziou-se da sua glória. Depois tem a resposta mais completa ali no próximo slide. Agora a gente vai falar da exaltação ou glorificação. Atos 7,55. Quando tudo esteve cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então, quando Estevão olha para o céu e vê a glória de Deus, ele vê quem lá? Jesus glorificado. Apocalipse 1:12-16. Essa figura aí de majestade poderosa, lembra alguma coisa aquele servo sofredor, humilhado? Não. Então, para você colocar e interpor essas duas figuras, humilhação, Jesus esvaziando sua glória e vivendo como um de nós. Glorificação. Quando que a glorificação iniciou? Quando ele ressuscitou. Quando ele já ressuscita glorificado. Aí Paulo vai falar, quando Paulo fala da ressurreição de Tessalonicenses, fala que nós também receberemos um corpo glorificado, um corpo imaculado, um corpo sem pecado, sem as enfermidades. E aí a gente vê a humilhação, o esvaziamento de sua glória vivendo como um de nós. Glorificação ou exaltação
ele, após a ressurreição, retornando à glória que tinha com o Pai antes. Pode passar a resposta ali completa para nós, Cristian. Então você pode complementar a sua resposta ali com aquelas informações. Humilhação, quando se fez carne, durante a vida, ele é o estado de humilhação. E quando morreu na cruz, lembra disso, humilhação não é só a via crucis, não, quanto ele viveu também. Porque ele, todo-poderoso, cheio de majestade, esvaziando de si, vindo em forma de servo sofredor, como humano por nós. Isso é humilhação. E exaltação. As épocas da exaltação de Jesus são a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, quando ele ressuscita e quando ele vai, já está nos céus, ele está glorificado ou exaltado. Beleza? Eu coloquei exaltação ali, mas é glorificação também. Você pode usar essas duas. O examinador também pode usar essas duas formas de falar. Deixar vocês copiarem. E a gente vai para a última. E aí a gente vai para a nossa casa se preparar para dormir. Pode voltar o slide, ô Christian, que tem gente copiando aí. Aí, obrigado. Pastor, só me copiam. Na passagem de Getsemane que Jesus sangra sangue próximo. Suor. Sua sangue, né? Tem gente que fala que ali é um momento de ansiedade que Jesus passou. Como é que a gente, como batista, enxerga isso? Ansiedade não, eu digo que é angústia mesmo. Profunda, né? Uma angústia profunda. Ansiedade não, porque ele. Porque ele sabia tudo que ia passar. Não seria exato. Porque você junta, né, a capacidade de saber o que ia acontecer com o conhecimento de causa da dor. Aflição seria? Aflição, angústia, ansiedade. Medo não, né? Medo não, angústia. É a condição humana, ele chega, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabe o que esperava ainda. Mas seja feita a tua vontade. Então é muita angústia mesmo. Podemos, gente, ir para a última? 12. Pode passar, Cristian. Quais são os ofícios de Jesus? Aí entra numa fala que o irmão falou, não me lembro quem falou. Rei de Israel. Isso, é um dos ofícios de Jesus. Vamos lá por partes. Vamos para Marcos 6,4. O que essa passagem fala sobre um desses ofícios de Jesus? Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, um profeta não tem nome. O que Jesus falou que ele era aí? Profeta. Então, um dos 3 ofícios de Jesus é profeta. Hebreus 9, 26 e 28. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para anular o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E. Está certo, 27. É o 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. O que Jesus fez aí? Ofereceu. E quem ofereceu o sacrifício na religião judaica? Poder de matar. Hã? Poder. Não, ali na. Quem ofereceu? O ofício. Qual oficial? Era o sacerdote. Sacerdote. Então, o segundo ofício de Jesus, sacerdote.
Mateus 7, 25. Lê aí pra gente. Reforçar a ideia dessa Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Intercessão. O sacerdote, ele faz o sacrifício e intercede também. É aquela ideia do intermediário que a gente falou aqui, é outra palavra. Mediador. Então, primeiro ofício, profeta. Segundo, Sacerdote. Terceiro, mediador. Mediador. Não, é o mesmo. É dentro do mediador é a sacerdote. mesma coisa que sacerdote. Ah, tá. Sacerdote e mediador. Sacerdote mediador é Mesmo. João 18,36. Qual é o último ofício de Jesus? Pode ler João 18,36. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Isso aí. Então ele disse que o quê? Reino. Quem tem reino é? Rei, Pode passar o último slide, Cristian. Então, profeta. ofício de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Tá já? E aí o examinador vai perguntar quais eram os ofícios de Jesus. Vocês vão responder. Profeta, sacerdote e rei. É isso aí. Nas horas vagas, carpinteiro. É isso. Então a gente passou aí pela doutrina da cristologia, da maneira que vai ser cobrado de vocês. Então vocês podem estudar aí através dessas perguntas. Geralmente são essas perguntas que caem consigo. Pode ter alguma variação, mas como vocês já vão estar afiados, decorando, não só decorando, mas aprendendo o que cada uma quer dizer, aí você vai ser capaz de responder. A gente falou de união hipostática. O que é união hipostática? 100% Deus, 100% humano. Jesus é 100% Deus, 100% homem. É a união das duas naturezas em uma pessoa, a natureza divina e humana. O que é a doutrina da encarnação? 100% Deus, 100% humano. Lembra de João 14? Ele era Hã? Ele é. Tornou-se humano, né? E o verbo se fez carne e encarnou. Deus, que é criador de todas as coisas, se tornou homem. O que é a humilhação de Cristo? Ele esvaziou a si mesmo. Da sua glória. O que é a exaltação ou a glorificação? Ressurreição e ascensão. A exaltação após a ressurreição. E a humilhação? Isso aí. Jesus pecou? Não. Jesus era homem? Sim. Então vocês sabem já praticamente tudo de doutrina de Cristo, ou cristologia. Mas recomendo que vocês vão lá nos versículos, aprendam os versículos e associem a doutrina. Se você aprender o versículo e associar a doutrina, vocês já sabem o que vai ser cobrado. Não precisa ficar com medo, tá bom? Aí domingo eu estarei com a classe de doutrinas, passando essa aula para eles. Também estarei na ceia com vocês, domingo pela manhã. E na quinta que vem a gente vai falar sobre pneumatologia. O que é pneumatologia? Estudo dos pneus. Os pneus? E Então aí? seria pelo sopro da vida? Tem a ver com sopro, pneu, estudo do espírito. Por que pneu? Espírito. Por que o sopro do espírito? Fica aí para vocês. E estudem esse material e os outros pastores já passou para vocês, tá bom? Deixa eu lá.